Então, boa tarde a todos e sejam bem-vindos a mais um Restart Your Business, Recharge Your Life. O nosso convidado hoje é o professor João Carvalho Neves e vem-nos falar sobre resiliência, como é que nós podemos ganhar em ser mais resilientes, em termos uma mente mais calma e em vermos as coisas de outra maneira. E de que forma é que isso realmente pode afetar ou influenciar a nossa vida. E é por isso que, muito obrigada por ter vindo. Vou pedir para começar por se apresentar um bocado e falar como é que foi que se adaptou a esta nova mudança de vida, estes tempos difíceis que toda a gente fala. Será que são difíceis? Fala um pouco connosco. Em primeiro lugar, agradecer o convite. É um prazer sempre estar nesta casa, que é, digamos, a sede da Zen Action e que tem sido sempre muito bem recebido e toda a organização impecável. Quer dizer, toda a gente tem momentos difíceis na sua vida. E quando digo a gente, pessoas e as empresas também. Neste momento temos de facto situações bastante difíceis e portanto exige da parte dos dirigentes, dos empregados, de facto uma capacidade mental para lidar com a situação difícil. Também é certo de que quando as situações são difíceis, o ser humano empola ainda mais a realidade, porque o nosso cérebro está montado com esta componente de maior negatividade e, portanto, os estudos na área de neurociência apontam para que nós tenhamos, para nos reequilibrarmos, quando notarmos que temos um pensamento negativo, devemos automaticamente pensar em 5 pensamentos positivos. Isto porquê? Porque os pensamentos negativos vão criar no cérebro como se fosse uma espécie de rio, uma ligação neuronal que pouco a pouco se vai tornando o nosso automatismo. E, na realidade, 99% daquilo que nós fazemos na vida é automático. Portanto, quando as pessoas pensam de que aquilo que estão a fazer, olharem, tiverem a consciência do que estão a fazer, notar que já fizeram isso ontem e antes de ontem, e não sei o quê. E todas as situações de pensamentos, emoções, etc., tendem a ser o reflexo da nossa experiência do passado, porque elas vão sendo aprofundadas no nosso cérebro. Sim. E, portanto, nós mudarmos isto é muito difícil. Portanto, precisa de treino. E, portanto, é natural que as pessoas que têm esta situação que é natural em todos nós, de qualquer coisa que surge, começar a ver o aspecto negativo e a pensar que eventualmente as coisas vão ficando cada vez piores, se torna extremamente difícil para a sua gestão própria. É uma questão de visão, não é? E portanto é muito importante que a pessoa tenha a capacidade de fazer a reapreciação da situação e perceber que o que pode ser negativo tem ali algumas oportunidades e começar a procurar ver outros aspectos que eventualmente podem ser um bocadinho mais positivos. E esta questão da reavaliação do cenário faz parte do Mindfulness? A reavaliação do cenário faz parte do Mindfulness, como deve fazer parte do nosso dia-a-dia. Qualquer coisa que aconteça, pensar que eventualmente aquilo aconteceu, aceitar a situação, porque o que é que acontece? Quando alguma coisa negativa vem, o ser humano tem tendência a não gostar e a querer rejeitar, diz, eu não quero isto, quero de maneira diferente. E, portanto, quando começa a fazer essa apreciação entre o que eu queria e aquilo que está a acontecer, o que vai acontecer é que aumentam os níveis de stress. E ao aumentar os níveis de stress, vai criar uma pressão maior sobre todo o sistema nervoso e, portanto, a situação vai se tornar um bocadinho mais difícil de gerir. E, portanto, a primeira coisa a fazer é aceitar a situação como ela é.
E uma vez que a gente aceita a situação como ela é, não é agora ficar passivo. É, aceitei e agora, a partir daqui, tendo em consideração todas as variáveis em jogo neste momento, na forma como a realidade se apresenta neste momento, o que é que eu devo fazer para melhorar a situação? Certo. Portanto, no fundo, fazemos um novo plano face à nova situação. Mas para isto eu acho que o que é importante também percebermos exatamente o que é o mindfulness. Ou seja, nós temos aqui a parte da reavaliação, não é? Mas também o que é que inclui mais fazer essa reavaliação? Essa diminuição de stress, como é que acontece? Existem mais aspectos que façam parte? Assim, a maior parte das pessoas reduz o seu stress, e muita gente com quem eu trabalho comenta que vai ao ginásio, ou corre, ou faz a sua bicicleta, ou não sei o quê, e isso lhe traz um relaxo. Portanto, o exercício físico não há dúvida de que tem um efeito positivo. Porquê? Porque há uma relação entre a parte física e a parte mental, tal e qual como há entre a mental e a física. Portanto, nós quando, por exemplo, temos situações em que ficamos muito tensos com o stress, os músculos ficam tensos e muita gente começa a ter dores no pescoço e dores na coluna e dores em todo o lado. Parecem dores em sítios que a gente nem imaginava. Pensamos logo que é da mexida. Exatamente. E começamos logo a arranjar desculpas quando não é. É da mente. É a mente que está a criar tudo isso e que as pessoas não estão a tomar consciência dos pensamentos que têm. Porque uma pessoa normal tem entre 60 mil a 80 mil pensamentos por dia. E portanto é muito pensamento e ninguém tem consciência, em geral, de que pensa tanto. Porquê? Porque não tem atenção a esses pensamentos. Ora, quem faz prática de mindfulness, o treino de mindfulness, o treino de meditação mindfulness, porque há vários tipos de meditação. O treino da meditação mindfulness é um treino que simplesmente é observar o que está a passar no momento presente. E no momento presente, o que é normal que aconteça é que haja um pensamento. E, portanto, observamos que existe um pensamento. Quando observamos que existe um pensamento, é curioso, ele vai-se embora. E à medida que vamos ganhando mais treino de mindfulness, o número de pensamentos reduz. E a nossa capacidade, nós temos uma amígdala no nosso cérebro, que portanto, essa amígdala, chama-se amígdala mesmo, essa amígdala é como que um supervisor que está a observar tudo o que nos acontece para nos defender. É o nosso protetor. Só que esse protetor é demasiado protetor hoje em dia. Porque esse protetor era um protetor de, quando os nossos antepassados eram atacados pelos leões, automaticamente deixa de se pensar, o sistema nervoso central, o sistema nervoso automático entra em controle e as pernas começam a correr para a primeira árvore que aparecer à frente. E dessa forma, portanto, a pessoa é salva porque, efetivamente, a amígdala funcionou. Hoje em dia, nós vamos para as empresas e a mente cria em tudo o que acontece na empresa como se fosse um leão a atacar. Um colega diz qualquer coisa, a pessoa fica logo nervosa, ou o chefe fica logo nervoso e fica logo na defesa. Muito tenso, o que é que vai acontecer? Então, a amígdala está a ser, neste caso, não uma amiga do ponto de vista da defesa, mas efetivamente está a aumentar os níveis de stress. E, portanto, quando nós temos um treino de mindfulness, a amígdala tem uma capacidade de relaxamento e uma capacidade de observar a informação que recebe e transmiti-la para uma parte muito importante do nosso cérebro, que é aqui o córtex frontal. O nosso córtex frontal é como se fosse um cartão de crédito, da largura de um cartão de crédito, que está aqui à nossa frente, mas que trata toda a informação que recebe de todo o lado. Mas ela só consegue se a amígdala deixar. A maior parte das pessoas
com níveis de stress elevado não tem o mínimo de consciência do que diz, nem do que faz. Falo de forma instintiva. E de tal forma que você, numa reunião, alguém está a falar consigo com uma voz muito irritada e você sente isso e diz-lhe, epá, não é preciso estares a gritar comigo. Exato. E a pessoa diz, a gritar, eu não estou a gritar. Nem se percebe, não é? Portanto, a pessoa não tem a noção disso. Mas isso eu já passei por isso. Portanto, eu comecei a praticar em 2000 e antes eu era uma desgraça do ponto de vista de automatismos. Foi nessa altura que criou já a Zen Action? Não, a Zen Action só foi criada em 2009, finais de 2009, e o primeiro curso que faz é para aí em março-abril de 2010. Esteve sempre até lá a trabalhar o seu mindfulness? Entre 2000 e 2008, fui fazendo as minhas práticas normais de meditação, vários tipos de meditação, entre as quais mindfulness, muito zen, portanto fiz muita prática de zen, que é uma forma de prática que usa muito o mindfulness. E em 2008 eu vou para a administração do BPN a convite do Miguel Cadilha, e era um banco cheio de fraudes. Eu era o diretor, eu era o administrador que tinha o plano financeiro e contabilístico e, portanto, todos os assuntos de fraude potencial apareciam primeiro na minha secretária. Foi preciso muito mindfulness. E, portanto, foi preciso, e foi aí que eu notei, digo assim, epá, eu estou diferente de 2000 para trás. Sim. Porque eu de antes era muito reativo e agora eu recebia a informação e conseguia tratá-la sem stress, sem medo, e com entusiasmo, e procurar encontrar soluções. E o que acontece é que o stress tem uma fonte de emoções que é o medo. Pode ser outra emoção qualquer, mas lá por trás, no fundo existe um medo. Por isso é que a pessoa tem stress. Tem stress porque quem vai fazer um exame, penso nos meus alunos, não é? Vai fazer um exame, vai com stress porque vai com medo de chumbar. Exato. Recebe um telefonema do chefe, o chefe quer falar comigo com urgência, já vai com stress porque o que é que será que ele quer? Está com medo que seja algo mais genérico que fez e não sei o quê. É sempre o medo que está por trás do stress. E quando nós começamos a tomar consciência dos nossos pensamentos e das nossas emoções, começamos a lidar com a situação. Não é controlar. Eu às vezes vejo pessoas dizer, é muito importante controlar as emoções. Não é controlar. As emoções têm que sair. A gente tem que aceitar as emoções, observar que elas existem e saber lidar com elas. E defini-las E bem. vivê-las. É dar-lhe um nome. Diz, eu estou a sentir tristeza. Porquê é que eu estou triste? Estou triste por isto. Mas há razão. Pois, se calhar não precisava de estar assim. E trabalhar mentalmente as situações. No fundo, pensar que daqui a umas semanas isto já não vai ser nada. Não, vai ser diferente. Ou vai ser diferente. Vai ser algo que se calhar eu vou morrer da situação, não é? Às vezes é assim. Eu lembro-me, não sei, talvez já fosse, comecei a praticar em 2000 e para aí em 2005, 2006, tive uma situação em que colegas não se portaram muito bem comigo, 3 colegas, e pronto, ok, foi a atitude deles, o que é que eu hei de fazer? Sim, teve que tomar uma decisão na altura, não é? Não, eu não tenho que me chatear, se foram eles que fizeram isto, problema deles, as pessoas que me conhecem vão entender perfeitamente de que não é uma falha minha. Sim. E pronto, e ficou assim. Eles lá se arrependeram da coisa e no dia seguinte batem-me à porta aos 3. No fundo era para pedir desculpa. Mas eles já estavam desculpados, eles é que não sabiam. Sim, nunca aconteceu assim tão grave, não era? Não tem problema. Olha, eu por acaso ia lá acima tomar um cafezinho, querem vir comigo e tal. Sim, entramos no elevador, na altura em que podíamos estar todos no elevador. E continuaram a falar no assunto. Para mim já não era preciso falar no assunto, estava ultrapassado.
Eu disse, epá, não há problema com isso. Vocês já imaginaram, daqui a 10 anos, quem é que se lembra da asneira que vocês fizeram? Ninguém já se vai lembrar. Fez essa abordagem e eles até se Não se vai sentiram mal. lembrar. Foi? Ninguém se vai lembrar disto. Isto não tem importância nenhuma daqui a 10 anos. E há um que olha para mim e diz assim, epá, o que é que tu andas a ler? Não era o que eu andava a ler, era o que eu andava a praticar. Sim. Portanto, o mindfulness, que há bocadinho perguntou o que é, e que não cheguei a responder, porque depois Vamos aproveitar surgiu outra agora. coisa. A prática de... Há muita gente que apresenta o mindfulness como uma meditação. Uhum. Ok. Isso é um treino. Uhum. Mas para mim, mindfulness é 24 horas por dia. Portanto, nós temos uma oportunidade na nossa vida de utilizar o mindfulness e toda a teoria e filosofia de mindfulness durante a vida toda. E em tudo o que fazemos, estamos com atenção ao momento presente. Porque a definição de mindfulness é ter atenção ao momento presente. Uhum. E, portanto, se nós tivermos atenção ao momento presente, estamos a praticar mindfulness. Uhum. Eu costumo dizer que grandes obras de arte não se fizeram senão em mindfulness. Pois. Quem toca uma peça em piano está completamente em mindfulness. Porque se distrai, se não está no momento presente, Falha se uma distrai, técnica. falha qualquer coisa. Sim. A mesma coisa quem cozinha. Quem cozinha, as pessoas que gostam de cozinhar, dizem que se descontraem mesmo a cozinhar. Sim. E é Faz verdade. sentido. Mas se distraírem, alguma coisa corre mal. A comida cose demais. Ou sal em vez de açúcar. Põe mais a sal, põe sal 2 vezes, Exato. pode-se cortar num dedo e coisas assim do Mas género. acredita, por exemplo, que o mindfulness devia ser investido nas empresas? É uma falha geral ou... Eu tanto que acredito que comecei, quer dizer, eu como lhe disse, fui para o BPN, SLN, com o Miguel Cadilha. O Miguel Cadilha às vezes dizia-me, pá, você há de me ensinar os seus truques de judo, porque ninguém sabia que eu praticava mindfulness. E eu achava graça, claro, nunca lhe disse que não era do judo. Está a dizer agora. Estou-lhe a dizer agora, se ele estiver a ouvir, mas era do mindfulness. E, portanto, quando terminou esta nossa tarefa, em 2009, eu decidi, disse, epá, isto é tão útil para gerir, que eu vou criar uma empresa para partilhar a minha experiência. Uhum. E comecei em 2010 a fazer alguma partilha, pouco a pouco, desta experiência, destas práticas, e foi sendo bem recebida, mas o que acontece é que o mindfulness, a prática de treino de mindfulness é um pouco como o treino físico. É preciso nós dedicarmos tempo. Você, para treinar o seu físico, tem que ir ao ginásio, tem que ir à rua, treinar, andar de bicicleta, correr, fazer pesos, o que seja. Para treinar o mindfulness, tem que se sentar e ficar com atenção Em si próprio. aos seus pensamentos, às sensações que tem, às emoções que tem, tudo isso. E as pessoas que começam a praticar num curso sentem-se bem. Depois, a dificuldade que têm é continuar todos os dias a dedicar pelo menos 20 minutos a isso. Às vezes perguntam, então, mas faz todos os dias? Faço todos os dias. Então, e consegue, no meio de tanta atividade, ensino na universidade, cursos de mestrado, doutoramento, cursos para executivos, 20 minutos só para fazer. gestão portanto, administrador não executivo na EDP, administrador não executivo no Montepio Valor. E tenho tempo para... Tenho tempo porque eu sei que isto é importante para mim. Eu noto de que se não praticar a minha forma de lidar com as outras pessoas torna-se diferente, deixa de ser tão calmo e começa a ter alguns instintos de reatividade e, portanto, quando vejo que estou reativo é porque não estou a praticar. Exato. E, portanto, eu tive esta experiência ao longo dos anos
E, portanto, hoje em dia sei que tenho que dedicar sempre pelo menos 20 minutos por dia. Sim. E, portanto, ou me levanto mais cedo e faço, ou antes de ir para a cama, e antes de ir para a cama é quase todos os dias, faço 20, 40 minutos, às vezes 1 hora, antes de me deitar. Porque Depende também do dia, não é? Não, porque me estou a sentir tão bem que não vale a pena ir-me deitar. E, portanto, isto depende muito das experiências das pessoas. E, portanto, e por isso uma estratégia numa empresa até poderia trazer alguma... E isto dá um grau de energia que é extremamente positivo, porque você no dia seguinte está muito mais enérgico. Eu ontem estive a conversar um bocadinho com a minha mulher e depois decidi que ia logo para a cama e não ia praticar. Não pratiquei. E hoje acordei um bocadinho cansado. E disse-lhe, hoje acordei um bocadinho cansado. E diz ela assim, então ontem fizeste a tua prática? Não fiz, é verdade. Nota-se logo, a pessoa nota logo. Sim. Portanto, fiz de manhã, assim que fui levar a minha filha, assim que fui levar a minha filha à escola, tive ali um bocadinho que consegui, dediquei 20 minutos, pronto, ao final de 20 minutos a pessoa está com uma energia completamente diferente. E é possível fazer em qualquer sítio? É possível fazer em qualquer sítio, é uma questão de hábito. Sim. É evidente que ao princípio, ambientes que têm um bocadinho de barulho, as pessoas são capazes de se irritar com o barulho e de ter muita atenção ao barulho, mas lá está, se for a prática de mindfulness, é atenção ao que está a acontecer naquele momento. Si próprio, se naquele momento, nós há bocadinho estávamos aqui a falar e passou uma ambulância. Sim. E, portanto, houve-se a ambulância. Claro que a pessoa, quando está a ouvir uma ambulância, pode se irritar porque é um barulho muito... Isso está a fazer a meditação. E é alto, não é? É alto. E, portanto, o que é que pode fazer? Aceitar. É aceitar o som, o barulho, tal e qual. Como uma realidade. Como uma realidade. Não Momento. tem que se preocupar com isso, não tem que fazer nada. Ok, está assim, vai-se embora, daqui a bocadinho já passou. Pronto, agora já está outra vez em silêncio. Exato. Portanto, a gente consegue fazer, de facto, em qualquer espaço, em qualquer lugar. Tenhamos a cabeça orientada para isso. Desde que, até mesmo, por exemplo, você está numa reunião e pode, por frações de segundo, fazer essa sua prática. Depende da reunião. Trazer a atenção. Não, alguém está a falar e nota de que aquela conversa, neste momento, não é muito interessante. Eu trago, por frações de segundo, a minha atenção à minha respiração, ao meu abdômen, e só aquele bocadinho em que eu estou centrado em mim, volto novamente a ter a atenção sobre o que se está a passar e já tenho um nível de energia mais positivo. No fundo, para relaxar um bocado o corpo. Relaxar um bocadinho. E se calhar até fazer várias vezes ao dia, se calhar não em períodos largos. Mas sim, pode fazer. Por exemplo, como algumas pessoas sentem a necessidade de fumar e vão gastar, então hoje têm que ir à rua, depois fumam, depois vêm, não sei quanto tempo é que gastam, mas se calhar gastam 15 minutos. Exato, tem que ser. Ora, se a pessoa puder parar um bocadinho a gastar 5 e depois, com a vantagem de que isto é saudável e isto traz mais energia, por comparação com o tabaco, é 500 vezes melhor, não é? Sim, e um é mais rápido que o outro. E não se perde tanto tempo quanto isso. Sim. Não é? Sim. Eu utilizo, às vezes, por exemplo, posso usar a hora de almoço. Por exemplo, antes de ir almoçar, paro um bocadinho e antes de ir almoçar tenho ali 5 minutos de comigo próprio, respirar. Quando vou almoçar, a comida até parece que sabe melhor. Sim. Parece não, sabe mesmo. Sim, sabe mais, está mais relaxado, é normal, não é? Portanto, no fundo, o que nós estamos aqui a perceber é que não é só bom para o dia-a-dia, também é bom para as próprias empresas e para aquela questão da evolução e a energia, traz mais alguma força. De que forma é que também isso pode ajudar, por exemplo, uma criança? Acha que o mindfulness poderia ajudar as crianças ou outros públicos? O mindfulness é essencial para os professores, é essencial para as crianças, é essencial para todos. Todas as crianças. Eu tenho uma criança com 9 anos e quando ela sente que há um bocadinho mais de tensão, ela própria, antes de ir para a cama, ela senta-se na cama e põe-se na posição tipo yoga, com os dedos assim, inspira, expira, e está ali uns tempos com ela própria. E depois dorme.
Já aprendeu. Já Pois, aprendeu que é já está que é encaminhada preciso. para o futuro, não é? Precisa treinar muito mais, Talvez. mas ela já compreende que efetivamente quando há tensões grandes O que é que tem que fazer? não há nada como estar. E sente que há uma grande aceitação do mindfulness ou ainda é um passo muito precoce falarmos de aceitação? Não, a aceitação existe e toda a generalidade das pessoas. Pronto, há uma pessoa ou outra que ao praticar conclui que aquilo não é para ela, como é natural. Há pessoas que gostam de jogar voleibol, outras gostam de jogar basquete, outras gostam de futebol, outros gostam de bicicleta. Quer dizer, cada ser humano tem os seus gostos. A prática de mindfulness também pode ser feita de várias formas. Pode ser, de facto, sentado, que é a forma mais tradicional, mas, por exemplo, eu sou também monitor de Qigong. Qi em chinês é energia e Kung é gestão de energia. E a gestão de energia também passa por fazer atividade em movimento, em mindfulness. E, portanto, também podemos ter movimento. E quando fazemos com movimento, para nós das empresas, trabalhamos em empresas, é mais fácil de fazer com movimento mindfulness do que parado mindfulness. Porque, como a cabeça anda a um ritmo muito grande, quando nós paramos, estamos a sentir que o corpo parece que quer se mexer e os pensamentos vêm e há muita coisa aqui na cabeça e tal, e até estabilizar, quem não tem prática pode demorar algum tempo. Então eu gosto de fazer também nas empresas com movimento, com alguns exercícios de movimento, porque com o movimento é mais fácil. E depois de estabilizar com o movimento, então aí torna-se mais fácil da pessoa se sentar e lidar consigo próprio, com os seus pensamentos, com as suas emoções. E à medida que fazemos este treino, lá está, a amígdala vai se tornando mais... A tal amígdala vai se tornando mais compassiva, portanto aceitando melhor as situações que assustam os outros. Não é? Eu vejo, por exemplo, às vezes, algumas pessoas que se assustam com um carro passa, ou pita, faz não sei o quê, uma coisa qualquer, assusta. Quando uma pessoa que está treinada e depois não vê aquilo que seja um perigo, portanto, tem tempo, não há stress. E, portanto, o facto de fazer este treino para as empresas, qual é o efeito positivo que tem? Bem, o grande efeito positivo que tem é nas relações pessoais. Porque, por um lado, o treino de mindfulness vai desenvolver, a nível pessoal, um aumento do awareness, uma capacidade de se conhecer a si próprio. Depois, ao se conhecer a si próprio, vai passar a gerir-se de forma diferente e a relacionar-se com os outros. E ao se relacionar com os outros, também começa a conseguir ler os outros melhor. E começa a perceber que, bem, eu com esta pessoa, eu tenho que lidar desta forma, eu com aquela tenho que lidar de forma diferente, porque elas têm naturezas diferentes. E no fundo tem mais tempo para observar os outros, não é? Exatamente. Parece que tem menos tempo, o tempo anda menos devagar. Não, porque deixa de ter aquela necessidade de impulso e de reagir às situações para observar, ouvir e comunicar no momento certo. E de ter tempo para esperar por si, porque a maior parte das pessoas está numa conversa e enquanto a outra pessoa está a dizer qualquer coisa, começa logo na defensiva a ver como é que eu vou responder à pessoa. E às vezes não ouvem a conversa até ao fim. E, portanto, uma conversa mindfulness é estar com atenção o tempo todo, ouvir a pessoa e quando percebe que é o seu momento de falar, intervir, mas de uma forma consciente. Com certeza, muita gente diz coisas que a seguir se vai arrepender do que disse. Ora, quando alguém diz uma coisa de que se arrepende posteriormente,
Bem, o facto de se arrepender já é uma coisa boa, porque tomou consciência daquilo que noção, disse. é isso. Agora, disse porquê? Porque, precisamente, o sistema nervoso autónomo tomou o controlo e foi fazer aquilo que habitualmente faz. Quando se estivesse sob controle consciente, a pessoa notaria de que não, eu agora é melhor não dizer nada porque a pessoa não está em condições de ouvir. Sim. Eu vou deixar isso para mais tarde. Exato. E, portanto, somos capazes de trazer a informação ao córtex frontal, trabalhá-la em frações de segundo, não é muito tempo, são frações de segundo em que temos essa consciência e tomamos a decisão do que fazemos, do que dizemos. E, portanto, isto é extremamente positivo nas organizações, porque melhora o nível de relacionamento entre as pessoas, melhora o nível de comunicação entre as pessoas, digamos, o nível de clareza mental aumenta e, portanto, perante situações difíceis de tomada de decisão, torna-se mais fácil de trabalhar as variáveis e tomar decisões que naturalmente serão melhores para a empresa. No fundo, dá um reconhecimento melhor, ter um mindfulness assente na empresa, não é? Dá um reconhecimento do que se pode fazer enquanto profissional. Quem pratica conhece-se melhor a si próprio, sabe-se gerir melhor a si próprio, tem uma maior consciência dos outros e, portanto, também faz uma gestão melhor na relação com os outros. E, portanto, estas são 4 coisas que são fundamentais do ponto de vista da inteligência emocional. Inteligência emocional é isto. Portanto, a prática de mindfulness melhora os níveis de inteligência emocional. Segundo disse também o Daniel Goleman, que é digamos, dos gurus na área da inteligência emocional. Tá bom, olha, esta conversa estava a ser muito interessante, mas já passaram os 30 minutos. Foi rápido, foi rápido. Foi. Muito obrigada pelo seu tempo. Diga-nos como é que, a mim e à nossa comunidade, como é que podemos falar consigo e chegar à Zen Action e conhecer um bocado melhor o seu projeto. Sim, basta ir ao site zenaction.pt ou joão.carvalhodasneves.pt, qualquer dos dois vão dar ao mesmo site consigo. E lá tem todas as informações, morada aqui da Avila Spaces e os meus contactos, quer de e-mail, quer de telefone. Está bem. Muito obrigada a todos em casa. Para a semana não percam o José Diogo e vamos trabalhar um bocado aqui na confiança dos portugueses e das pessoas no geral em pós-Covid. Não percam.